também. E o professor Sérgio foi vereador e ocupou o cargo de deputado federal, mas sempre teve a sua vida, vamos dizer assim, como orientador, como professor. E aqui na Rádio Cultura fazia um programa bom, aí ele virou exibido, ficaram deputado, foram embora, deixa a gente, depois eles voltam, viu, Neb? A gente sabe disso. E aí, não, eu tenho que cobrar, Síndrome argentina no professor Sérgio? Porque a ingrata dá um tchau na bela madrugada, com um moço bonito esperando na porta, entendeu? Aí tchau pra você, entendeu? Mas pelo sim, pelo não, bom dia, professor Sérgio. Bom dia, doutor Nelson, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cultura, do Contraponto. Olha, hoje é o dia, né, de combate ao tabaco, e a gente sabe, o cigarro é a droga que mais mata no mundo, pelo efeito massivo, pela quantidade de gente que usa. Então, quando a gente fala de crack, cocaína, heroína, haxixe, ópio, merla, êxtase, ice e qualquer outra droga, temos que lembrar que o cigarro e o álcool, duas drogas legalizadas, socialmente aceitas, causam até mais danos à sociedade. São 5 milhões de pessoas que morrem todos os anos em decorrência de doenças provocadas pelo cigarro. Cada 10 casos de câncer de pulmão, 9 é o cigarro. A minha mãe faleceu aos 66 anos de idade, aqui na antiga Santa Casa, não pesava 30 quilos, não tinha um fio de cabelo, com todo o tratamento, câncer de pulmão. Então, a gente tem que pensar também nas drogas legalizadas, socialmente aceitas, e hoje é um dia especial para se refletir a questão do cigarro, principalmente. Eu só para dar um dado aqui para colaborar, o Ayrton hoje falava sobre o dia de combate ao fumo, o Ayrton José aqui no Jornal da Manhã, e o Ayrton deu um dado, eu não sei se não está exagerado isso aqui, mas tudo bem, eu vou repetir o dado, de que cada 10 pessoas que tentam parar de fumar, 2 conseguem. Porém, uma entre as 2 recai. O que vale dizer que eficazmente 1%. 10%. Não, 10%. Né? 10% pega. Professor, eu já chamo o senhor. Eu vou contar uma experiência de vida minha. Eu estava fumando 4 maços de cigarros Calton. Meu Deus. Em 2002. Por dia? Por dia. Meu Deus. Isso se não tivesse pagamento atrasado, discussão, entendeu? Era um chaminé ambulante. Um chaminé ambulante. E eu estou lá na crista do morro, em São João Batista. São João Batista é o município onde abriga o santuário da Madre Paulina, que é a santa brasileira canonizada por João Paulo II. Que na realidade ela nasceu na Itália e veio para cá muito moça e tal, cuidou de uma pessoa com estado terminal de câncer, e por aquilo que ela fez e tal, chamou muita atenção. Tem um santuário, todo mundo sabe, o Santuário de Madre Paulina. São João Batista está 30 a 40 metros acima do nível do mar. E desses fenômenos de milhões de anos, tem um morro como se fosse uma torre. Eu não sei exatamente qual é. E lá em cima, em 1894, eu imagino o que esse padre fez com os caras para levar madeira lá para cima e para levar pedra para cima. Nem os caras das pirâmides... Voluntariamente. Voluntariamente. Eu acho que nem os caras das pirâmides do Egito sofreram tanto para fazer o morro lá. Tatu e chuteira não sobe. Aí é o seguinte, eu tô lá, entrei na igreja, estou fazendo uma oração, e até digo o seguinte, que já disse isso aqui em outras oportunidades: as minhas orações são sempre por saúde, e se eu tiver força física, o resto, entendeu? Essa história de loteria, não quer que Deus se meta comigo, ganhar prêmio, não sei aonde, isso ele tem coisa mais interessante para ser preocupado que eu, entendeu? Aí é o seguinte, aí eu estou lá pedindo não sei o que. Professor Sérgio, sabe o que me deu vontade de fumar? E eu estou indo para dentro do carro, assim que está estacionado no pátiozinho, para querer pegar um cigarro, para voltar e pedir mais oração ainda. Aí eu falei, mas rapaz, mas tu tá pensando o quê? Mas que cara de sem vergonha que tu é, rapaz. Eu falando para mim. Mas isso é coisa de jaguara. Tu vem aqui se ajoelhar no pé do santo, na igreja, subiu todo esse morro. E aí tu quer saúde e vai fumar? Mas que paradoxo é esse? Não, faz sua parte. Nesse dia parei, graças a Deus, naquele momento. Faz quantos anos isso? 2002. Bacana. Continua, professor Sérgio, em relação a essa observação que o senhor ia fazer. Porque a gente percebe o seguinte, no trânsito, no acidente de trabalho, acidente de trânsito, todo o sistema de saúde no Brasil, grande parte do comprometimento todo é o álcool e o cigarro.
Então, eu nas minhas palestras contra drogas, para a juventude, mundo afora, são mais de 3.500 palestras. É uma vida. É uma vida. Metade da minha vida eu botei na luta contra a droga. E não parei. Semana que vem eu tenho em Itaipulândia. Então, o que ocorre? A gente percebe que tem que orientar a nossa juventude, as crianças, também na questão do cigarro e do álcool. Porque se você pega, vai aqui no Costa Cavalcante, na oncologia, cada 10 câncer de pulmão, 9 é o cigarro. Qualquer lugar do mundo. Enfisema pulmonar e bronquite, 85%. Câncer de boca, 30%. AVC e infarto, 25%. Ou seja, 200 mil brasileiros morrem todo ano. E 5 milhões de pessoas no mundo. Então, a gente tem que... É um dia muito importante essa reflexão hoje. E esse debate de vocês, depois com especialistas, sobre internação compulsória... Também, eu já vi muitas famílias que me procuraram pedindo, pelo amor de Deus, para internar, achar um lugar para internar na marra um filho. Professor, muito complicado. O assunto não vai encerrar no programa de hoje, mas de uma forma resumida, pela experiência que o senhor tem, né, por tudo aquilo que o senhor já viu com famílias, com drogados e tal, a internação compulsória, ela se faz necessário ou nós temos que ir para os princípios da liberdade individual de cada um e esperar a boa vontade desse cidadão ter consciência que ele deve ter um tratamento? Não, a consciência não volta. O livre-arbítrio, infelizmente, o crack, cheira cola na rua, vai destruindo neurônios aí, a pessoa destruindo tudo. Então eu vejo assim, eu já tive muitas famílias que me procuraram. Isso no Chile, em lugares, eu dei palestra no mundo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Montevidéu, para tudo que é lado que eu já andei. As famílias vêm conversar. Quantas pessoas procuram pedindo para internar um filho? Professor Sérgio, mas eu quero um lugar que seja na marra. Aqui tem, né? Porque a gente tem a Sagrada Família aqui em Foz, um trabalho maravilhoso, o Recanto Parque Iguaçu e Medianeiras. São bênçãos de Deus para as comunidades poderem colocar lá o seu filho. Eu já internei vários jovens e a gente percebe que a internação compulsória... Eu levei um menino daqui de Foz do Iguaçu para o Recanto Parque Iguaçu tempos atrás. Ele quebrou beliche, quebrou tudo lá, levaram à noite para a farmácia, tiveram que dar injeção, coisa nada, acalmar o rapaz. Na outra noite, ele quebrou o resto dos beliches. Levaram para o hospital das irmãs, das freiras de Medianeira. A família me avisou, eu fui lá no hospital conversar com o menino, de lá ligar para o doutor Nelson Mendes para trazer aqui para o hospital psiquiátrico, para ficar, sei lá, porque ele estava numa gritaria no hospital, as freiras iam chamar a polícia para levar embora. Então, eu fui lá, a gente vê... Então, é triste eu dizer para vocês, mas tem horas, situações que a internação compulsória é a única saída. Sabe, você tirar um cidadão da rua aí, uma hora dessas, sabe, que não sabe o nome, não sabe o que está fazendo, passando fome, passando frio nessa chuva, você pegar e dar um banho, cortar o cabelo, dar uma roupa que presta, dar comida e dar um tratamento que seja contra a vontade dele. Porque, em primeiro lugar, são os princípios humanos, tudo. Agora, lá em São Paulo, a maneira como foi feito é que eu não sei. Porque a Cracolândia foi transferida para 300 metros de distância, atrapalhar o comércio lá. Então, eu não sei o critério como foi feito, o que o Ministério Público questionou. Mas muitas pessoas, em muitas horas, não têm outra saída, na minha opinião. Eu sou favorável, as famílias muitas vezes pedem. Então, é uma situação muito delicada, o direito de ir e vir, o livre-arbítrio, né, os direitos humanos, mas a quem está na luta, no dia a dia, na rua, você tem horas que, sabe, amarrar na cama, infelizmente é necessário. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, eu só quero cumprimentar em um minuto, qual é o teu destaque, porque o Enes voltou, tá certo? Tinha gente reclamando. Bom dia, Enes Mendes da Rocha. Bom dia. Pois é, mas é bom, falando em Cracolândia, outros países, outras capitais também têm a sua Cracolândia, né? Eu acompanhei o ano passado, exatamente por causa de uma entrevista aqui no ano passado, nessa mesma circunstância, sobre a questão... Paris, por exemplo, como é que o prefeito de Paris fez para resolver, ou pelo menos encaminhar de uma forma mais ordenada, a questão da Cracolândia? Então eu gostaria de falar nisso, Nelson, na hora em que tiver o pessoal aqui, como também na Alemanha, que adotou o mesmo sistema. Na Holanda, que é meio parecido. Na Holanda também, mesmo parecido. Montevidéu, que copia alguma coisa ainda aqui por longe. Mas depois do intervalo nós voltamos com o Contraponto da Cultura. Hoje é quarta-feira, né? E está palpitando o programa. O programa está bom.
Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 11h27. Na Iguafarma você encontra toda a linha de medicamentos genéricos, farmácia popular e uma ampla perfumaria com as melhores marcas e menores preços. Agora também Iguafarma Manipulação. Laboratório e equipamentos modernos, profissionais capacitados para desenvolver seus medicamentos. Iguafarma, a farmácia do Ademir há 44 anos, cuidando da sua saúde. 2 lojas para melhor atendê-lo. Filial Belarmino de Mendonça, esquina com Almirante Barroso. Matriz Belarmino de Mendonça, esquina com General Meira. Disque entrega 3574-1341 e 3574-1660. Curso técnico em eletrotécnica é no Colégio Iguaçu. Faça sua matrícula e torne-se um profissional qualificado para o mercado de trabalho. Você pode atuar como projetista em instalações elétricas prediais, residenciais ou industriais. Compras ou vendas de equipamentos elétricos. Responsável técnico nos ramos de elétrica, testes e manutenção em equipamentos. E participar em concursos públicos. Curso com duração de 2 anos e registro no CREA. Curso de técnico em eletrotécnica é no Colégio Iguaçu. Travessa Rio Negro, número 19, no campus do Iguaçu. Telefone 3525-3566. WhatsApp 99942-1717. Ou acesse www.colegioiguaçu.com.br. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para sua empresa. Aqui seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Venha aproveitar as ofertas do Atacadão. Arroz Pérola Branca agulhinha tipo 1, 5 quilos, 8,99. Farinha de trigo Nordeste tipo 1, 5 quilos, 7,59. Macarrão Todeskine com ovos 500 gramas, 1,69. Extrato Elefante lata 340 gramas, 2,79. Detergente em pó Brilhante saco 3 quilos, 14,29. Venha aproveitar no Atacadão. Ofertas válidas para as lojas Atacadão Cascavel e Atacadão Foz do Iguaçu. Vem! Há mais de 22 anos, o rodízio de bisteca é servido no restaurante do CTG Chagua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Chagua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Chagua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Chagua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Agora são 11h30 com 53 segundos. Eu dou a hora igual o Dante da vazão das cataratas. O Dante diz assim, são 6.322 litros, mais meia garrafinha por segundo. E 5 gotas. Meia garrafinha é bom. Cúbicos, né? Metros cúbicos. Bom dia, Dante. Tudo bem? Bom dia, tudo. Essa chuva vai continuar. Vai continuar. Durante que todo o dia de hoje. Quantos milímetros? Alguém pode me esclarecer se no sertão nordestino, que tem criança de 4, 5 anos e nunca viu uma gota de chuva ainda? Continua vento. Tá chovendo muito lá. Tá chovendo? E no noroeste do Rio Grande do Sul. Não é só no litoral do Nordeste, não?
É pro litoral, né? Está mais no litoral a chuva. No sertão nordestino ainda tem região. Está esturricado, que os animais estão morrendo, os pássaros estão morrendo. Aí quando chove tudo de uma vez, né? É desproporcional. 10 anos de seca é um afogamento, né? O problema é que é desproporcional, né? Se fosse dividido, resolveria o problema, né? O problema é que vem tudo uma vez, depois vem a seca de novo. E no Noroeste, Rio Grande do Sul também tem muita chuva, deslizamentos, né? Região de Passo Fundo, 3 Passos, né? Chovendo bastante. E aqui deve continuar hoje ainda essa chuva, né? E amanhã deve parar de chover, continua tempo nublado, instável, e daí amanhã começa a esfriar. 11 graus deve ser a mínima amanhã e a máxima 15. Então, onde? Em Foz do Iguaçu. A partir de amanhã, então, mínima 11, máxima 15. Então, pouca coisa de diferença entre mínima e máxima, né? Começa a vir frio a partir de amanhã. E na sexta-feira, 8 graus. O Olávio vai sair com o poncho dele, né? Com certeza, né? Chimarrão bem quente. E vou aproveitar para fazer só uma correção. Não é na região de Passo Fundo, é na região de Itapejara. E onde é que fica Itapejara? Não, Passo Fundo é que fica perto lá de Itapejara. Não, né? Agora ele deu. Agora ele copiou ele. Eu pensei que era só Maringá que estava no mundo, agora está Itapejara também. Pergunta por quê, né? Porque Passo Fundo faz parte da região metropolitana de Itapejara. O negócio é o seguinte, né? Como o colonizador europeu, ele merece palma, né? Porque Itapejara é um nome indígena, né? Os tapejaras. Eles vão lá, eles acabam com os índios, tomam todas as terras lá, daí eles fazem uma homenagem ao município. Eles botam o nome da rua, da cidade. Né? A rua Cacique não sei o quê, o nome do município Itapejara. Tem algum índio? Não. Tinha. Tudo loiro, sangue. Já teve. Enes, volta no teu assunto então. Vamos voltar aqui, não? Eu estou vendo assim, o país está de ponta cabeça em tudo, né? O Congresso está tudo emaranhado, esse programa já entrou uma briga séria. E eu fico olhando o seguinte, você sabia que, por exemplo, o índice Bovespa ontem fechou em alta de 0,32%. Era a tua volta ao programa. Eu sabia que tinha alguma... Esse é o fato novo. Eles estavam especulando que o Enes ia voltar, acho. Tá bom. Na contramão, o dólar cai 0,27% e fecha em 3,25%. Caramba, com tudo isso, envolvendo o presidente sai ou não sai, cai ou não cai, aquela coisa toda, né? Leniência da JF, aquela coisa toda. O índice geral de preços mês, mercado, o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou em maio uma deflação de 0,92%. Isso nunca aconteceu em maio desde que esse indicador foi criado em 1989. 0,92%. Num ano, uma queda de 1,29% o IGPM. E no meio de uma guerra toda dessa, as coisas acontecendo como se o país não tivesse nenhuma confusão na área política, né? Outra coisa, o Copom, que é o sistema de política monetária, ele decide hoje a taxa Selic, que regula praticamente todos os juros no país. Antes da confusão da gravação do Batista com o presidente Temer, a perspectiva era de 1,25% de queda, passando de 11,25% para 10%. Né? Mas mesmo com tudo isso, a perspectiva é que caia 1%, ficando 10 qualquer coisa. 25%. Essa é a perspectiva. Caramba! Então você vê tudo isso, né? As contas de luz de junho, né, vão ficar no verde. Não vai ter aumento, não vai ter correção. Quer dizer, todas as coisas parece que está trabalhando como se o país não está ligando nada, a economia não está ligando nada, o empresário também está fazendo as coisas, os trabalhadores estão fazendo o seu papel e o país está crescendo aos poucos, como não se aconteceu isso em 89, no caso do IGPM negativo no mês de maio. Então, tudo isso aqui nós fazemos questão seguinte, de que esses políticos têm que criar vergonha e começar a olhar a coisa certa, porque os números estão dizendo o seguinte: precisamos manter exatamente o crescimento desse país. Precisamos fazer com que essas contas, elas
tenham resultados positivos, e a única coisa que ainda é negativa é a questão da taxa de desemprego, que passou dos 14 milhões de pessoas, né? No Paraná, nós temos que ver aqui, porque apesar de que a luz ela vai permanecer, há um problema, que houve um aumento exagerado, foi a conta de água. Mas depois vamos ver isso com calma, exatamente até que ponto isso vai. A última vez que eu fiz uma participação do Cine, da Agência do Trabalhador, a Eunice Carpeta me passou um dado alarmante. De cada 10 pessoas que procuram hoje a Agência do Trabalhador, 8 estão procurando o seguro-desemprego. Agora são 11h37. O que tem no meio dessa confusão toda, teve alguns comportamentos coerentes de alguns deputados, de alguns senadores que abandonaram a base de apoio, saíram do governo. Não é que abandonaram a base de apoio, bem corretamente dizendo, mas saíram do governo, mas que continuam entendendo que quem quer que seja o presidente da República ou a presidente, né? Tomara que volte um dia uma presidente da República, né? Tomara que volte um novo presidente, nunca uma nova presidenta, tá? Que nunca apareça mais uma figura se intitulando presidenta. Mas pelo sim, pelo não, Enes, é que todo mundo bate em cima dizendo o seguinte: quer derrubar o Temer, quer trazer de volta o Lula, quer pôr o Enes de presidente da República, pouco importa. Vai ter que fazer as reformas, sim, senhor. Então, me parece que nesse compromisso de fazer as reformas, isso está andando no Congresso Nacional, longe de ser uma unanimidade nacional em termos de aprovação ou não. Gente contra, gente a favor, gente não sei o quê, por que não faz mais completo, por que só tem essa categoria que vai se valer da reforma, só aquele que vai ser penalizado. Isso tem discussões para todos os gostos, né? Mas, pelo menos, ninguém recua no sentido de dizer tem que fazer a reforma. Até com o remendo que foi feito ontem na votação parcial da reforma trabalhista, onde, ao invés de ser acolhido como deveria ser a rotina normal do Senado, alguma emenda ou votação à parte, vai ser aprovado, provavelmente, do jeito que veio, com o compromisso de que o presidente da República vai emitir medidas provisórias, vetando alguns itens e emitindo medidas provisórias para resolver aquilo que deveria ser via legislação. O nosso deputado Osmar Serralho está com cara de pia mijado, né? Entrou e saiu pequenininho. Ontem eu conversando com gente ligada ao mundo político do Oeste, já estão dizendo o seguinte: agora com essa baixa do Serralho dá para ser deputado. Já está nesse nível. E o Rodrigo Rocha Loures, esperando para ver se alguém do Paraná aceita um ministério, algum deputado aceita o ministério, ainda que seja o Ministério da Cultura que estão falando. E são 3, o Sérgio Souza, o Hermes Parcianello, o Frangão aqui de Cascavel, esse não aceita. Ou o João Arruda Sobrinho. E os três estariam não alinhados com o presidente Temer. O João Arruda Sobrinho, que é sobrinho do Requião, não vai pegar. Isso. Talvez o Sérgio Souza pudesse, quem sabe. Mas que tem postado contrário ao Michel Temer em muitas coisas, né? Ô Dante, qual que é o número do... 998278200, e tem o Carlos do Jardim Santa Rosa, ele quer entrar no assunto, né, que a gente vai discutir daqui a pouco. Ele comenta que lá no Gramadão, após as 20 horas, diariamente tem gente fumando maconha. Então ele está avisando os órgãos competentes, né? Se ainda não sabem, ele está avisando. Lá no Gramadão, após as 8 horas da noite, tem muita gente fumando maconha, parece que ninguém vê. E sobre o cigarro, ele fala que o pai dele fumava 4 maços diariamente de Calton, Arizona, Hollywood Minister, para controlar a vontade da saciedade. Parou faz 10 anos, por vontade própria. Hoje ele tem 81 anos e está saudável. Que bom. A Maria do Carmo, também nossa ouvinte de todo dia, está dizendo que um dia acendeu um cigarro na frente do padre Germano, ele olhou para ela e disse: tão inteligente e tão burro ao mesmo tempo. E nunca mais ela fumou. Padre Germano Lauck, né? Sim, padre Germano Lauck. O Dante, qual que é o número do nosso WhatsApp? 998278200. Tá, então você se manifeste nesse número, ou diga no 3026-8020, se você é contra ou a favor desse internamento compulsório. Ou seja, se você é contra ou a favor para internar à força
digamos assim, ainda que precise ali da força policial, da guarda, enfim, de alguém, para camisa de força e levar o cidadão em algum local adequado para que ele seja tratado. Se você é contra ou a favor, ou se o cidadão é que deve decidir, independente se ele já trocou o 6 pelo 9 faz tempo, entendeu? Tá de ponta cabeça faz tempo, mas enfim. E é uma boa pergunta para o site da Rádio Cultura. Os nossos convidados estão todos aí, Cida Costa? Estão, doutor. Bom dia, doutor Nelson. E interessante também uma abordagem, eu até falei com uma pessoa que ela tenta internar, pediu à justiça para internar a irmã, que já, segundo ela e a mãe, não tem mais domínio, né, sobre a sua situação. E a justiça não autorizou. Diga. Não, é só para voltar à questão do Osmar Serralho. Ele é gaúcho, né? Sim. Ele é gaúcho, mas é de Umuarama. Ele é perto lá de Itapejara. Itapejara. É lá perto. A região metropolitana de Itapejara. Ele é do distrito. É na região metropolitana de Itapejara. Mas o fato é o seguinte, né? Os analistas dizem que ele era o ministro ausente do Ministério da Justiça e por isso ele foi transferido para o Ministério da Transparência, né? Mas o fato é o seguinte, que ele não foi avisado, ele soube da queda dele pela imprensa. Quer dizer, ele nem recebeu um telefonema. E o Temer, pelo que se sabe, ele é muito, digamos, educado nessa parte, ele é muito social, ele avisa tudo. E o Osmar Serralho não recebeu nenhum telefonema dizendo o seguinte, olha, vamos transferi-lo da Justiça para a Transparência. Nem isso ele fez. Porque o Ministério da Transparência, o que é? É a CGU, né? É a Controladoria Geral da União, que até hoje está lá o letreiro lá. Controladoria Geral da União. Dinheiro público é da sua conta. Não, está escrito lá, exatamente. Em uma das faces do prédio. Isso quer dizer o seguinte, que aquilo lá tem um papel fundamental no país, aquilo lá, que controla realmente as contas. Só que, de repente, aquilo virou uma cabide de emprego político, de transferência disso, daquilo lá, para acomodar uma situação de apoio, enfim, perdeu o sentido. Deveria continuar sendo Controladoria Geral da República e fazer o seu verdadeiro papel. O Enes, encerrando o assunto Osmar Serralho, o problema do Osmar Serralho, que foi por conta que ele teve uma visibilidade nacional, participando daquela CPI do Mensalão, né? Foi do Mensalão que ele atuou, e o Osmar Serralho ganhou, é da área, é advogado, tem um profundo respeito pelo deputado Osmar Serralho. O que ocorre com o Osmar Serralho foi o seguinte, aquele telefonema que ele deu para o Danielzinho, que eu conheço o Danielzinho. Foi aquele telefonema que ele deu, olha, o pessoal de Ibiporã está com a carne estragada, o que nós podemos fazer pela carne do homem aí? Botamos mais um papelão, uma serragemzinha, o que nós vamos fazer? Claro que ele não disse isso, mas na reticência é assim que as pessoas interpretam uma coisa. Aí vai o ministro da Justiça para querer, de repente, dar uma ordem um pouco mais ríspida para o diretor da Polícia Federal, o cara dá uma olhada e fala, seu Serralho, vamos começar a puxar ficha aí? É assim que funciona a coisa, e acabou. Não se sustenta mais, posso até dizer, moralmente. Não se sustenta mais no cargo. Não é que estava fraco para o Oécio, que o Oécio quer que troque todo mundo para ver se ele não vai para a cadeia, vai. Aliás, o Maestro podia estar aqui no programa de hoje, também discutindo esse assunto aqui de internamento compulsório. Eu vou para o intervalo. Agora, só queria só deixar sobre isso ainda para encerrar. Eu queria que me explicasse um dia o tal do Ministério da Transparência, né? Para que serve isso? Eu sei para que serve, mas eu quero saber o que ele está fazendo. É o mesmo papel da CGU, é a mesma coisa. Ele avoca para si coisas que já está lá no Tribunal de Contas da União, na Controladoria Geral da União, que está na Câmara dos Deputados, que está no Senado da República.
Entendeu? Mas por que não criar mais um ministério, Dante? Eu não entendo. Tem que gerar emprego. O PT saiu de 18, foi para 38 e agora tu quer parar 39. o ninho. 39? Tu quer secar o ninho? Vamos colocar mais um. Vamos criar o Tribunal, a Controladoria. Como é que é o nome do nome da criança? Controladoria Geral da União. Vamos criar as municipais, vamos criar as estaduais, as filiais. Partindo de um princípio que o dinheiro público é da nossa conta. Aliás, a CGU... Escuta, você estava mal do garrão ou estava mal da garganta? Não, a garganta está em ordem. Então tá o problema é do garrão. Então, depois do intervalo, nós voltamos com o Contraponto da Cultura, 16.4, a temperatura em Foz do Iguaçu.